Olá, caros amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, separação da alma do corpo. Questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente, o corpo sofre mais em vida do que no momento da morte. Para alguns espíritos, mais espiritualizados evidentemente, o sofrimento final quase sempre se transforma em alegria, porque o espírito vê aí o término do seu exílio aqui no mundo físico. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? A alma se desprende naturalmente quando os liames que a retinham junto ao corpo são rompidos. Isso, evidentemente, vai depender da condição de cada um no seu relacionamento com o mundo físico. Questão 155A. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não é como um pássaro que, estando cativo, seja libertado instantaneamente. Os liames que prendem o espírito ao corpo, eles não são rompidos de imediato. Eles vão se esvanecendo até a liberdade total. Questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma se desprende do corpo, que permanece funcionando em função de alguns órgãos que mantêm o coração, por exemplo, a circulação sanguínea, mas ele já não terá mais consciência apresentada aqui no plano físico. Questão 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma percebe muitas vezes que os liames que aprendem no corpo físico estão se rompendo. E à medida em que eles vão se rompendo, vão dando um pouco mais de liberdade para o espírito, que está preparado para isso, para que ele possa já ir antevendo o mundo espiritual que o aguarda. Questão 158. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Uma pálida ideia, admitem os espíritos, dizendo que a imagem para raciocínio é boa, mas que a gente não deve tomar isso ao pé da letra como nós estamos acostumados a fazer aqui na Terra. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende, dizem os benfeitores espirituais. Aqueles que praticaram conscientemente o mal obterão já de imediato a condição de espíritos envergonhados daquilo que fizeram. No entanto, se praticaram o bem, esses começarão a gozar das boas companhias e dos bons eflúvios que a espiritualidade maior permite àqueles que conquistaram essa condição. Questão 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que eles tenham mantido reciprocamente. Muitos desses espíritos que se afeiçoam ao nosso vêm mesmo nos ajudar no retorno ao mundo espiritual, ajudando-nos no rompimento dos liames que prendem o nosso espírito junto ao corpo. Questão 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o momento da separação é muito rápido. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos enquanto ainda existe a vida orgânica. Mas quase sempre, diante do suplício, nos instantes que se aproximam o suplício, ele entra num estado de inconsciência.